Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris, 17 horas em Luanda. Os títulos do jornal. Stephanie Palmer. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta sexta-feira, 27 de agosto. Eis os títulos que estão a marcar a atualidade. No Afeganistão, os últimos dados já apontam para pelo menos 95 mortos e cerca de 150 feridos após o ataque desta quinta-feira nas imediações do aeroporto de Cabul. Na Guiné-Bissau entrou hoje em vigor um recolher obrigatório. Para além disso, foi anunciada uma cerca sanitária em Bissau, Prabis e Safim para conter o alargamento da pandemia de Covid-19. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade internacional. No Afeganistão, o balanço atual aponta já para pelo menos 95 mortos e cerca de 150 feridos no ataque levado a cabo pelo Estado Islâmico Khorasan, numa altura em que centenas de afegãos tentam ainda fugir do país, após os talibã terem conquistado a capital, Cabul. Da lista das vítimas constam 13 militares norte-americanos. Joe Biden condenou o ataque e prometeu vingança. O líder norte-americano referiu, contudo, que as tropas vão retirar-se do país até terça-feira. Entretanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados também pediu hoje ao Paquistão para abrir as fronteiras aos afegãos que estão em perigo no país. Desde o regresso dos talibã ao poder, com a conquista de Cabul no dia 15 de agosto, aumenta o receio sobre o destino do povo afegão e, em particular, das suas minorias e das mulheres. Apesar do medo, Shukla Zadran, que está a fazer um mestrado em Relações Internacionais em Cabul e foi representante da juventude afegã nas Nações Unidas em 2020, considera que as mulheres afegãs mudaram. Recently, an Afghan girl got the highest mark in national entrance exam. Recentemente, uma mulher afegã obteve a nota mais alta no Exame Nacional de Admissão à Universidade. Isto mostra que as mulheres afegãs já não são o que eram há 20 anos. Elas têm talento, estão empenhadas, têm grandes sonhos e ninguém pode travá-las. Por conseguinte, é evidente que se os talibã quiserem restringir-nos, será impossível para eles. Eles têm que nos enfrentar, eles têm que enfrentar essas jovens e corajosas afegãs, essa jovem geração corajosa. Claro que temos medo. A proteção dos direitos, liberdades e vitórias das mulheres afegãs fazem parte das suas grandes preocupações. Mas desta vez a diferença é que não deixaremos ninguém limitar-nos ou colocar obstáculos no nosso caminho. Era Shukla Zadran, traduzida por Liliana Henriques. No futebol, o craque português Cristiano Ronaldo acaba de oficializar a sua transferência rumo ao clube inglês do Manchester United. O avançado madeirense deve, pois, deixar o clube italiano da Juventus de Turim para voltar ao futebol inglês, onde já evoluiu no passado. No Brasil, o Rio de Janeiro vai passar a exigir um certificado de vacinação em espaços públicos a partir de dia 1 de setembro, seguindo assim o exemplo de São Paulo. Pontos turísticos, museus, feiras, teatros, circos e cinemas são alguns dos exemplos de locais onde o documento será exigido. A medida, no entanto, deixou bares, restaurantes e centros comerciais fora da lista. Catio 101.5 FM. Na Guiné-Bissau já entrou em aplicação hoje o recolher obrigatório e a cerca sanitária na região da capital devido ao agravamento da pandemia Covid-19. Aliou Candé, em Bissau, tem mais informação. Segundo o decreto, o recolher obrigatório começa às 20 horas e vai até às 5 horas, como forma de travar a evolução dramática da terceira vaga da pandemia, que ceifou a vida a 115 pessoas. As restrições no âmbito do novo estado da calamidade para os próximos 15 dias incluem a cerca sanitária às localidades de Bissau, Safim, Prabis, arredores da capital, e limitam também a circulação nas regiões do interior, conforme a área geográfica jurisdicional. As novas medidas anunciadas pelo governo não abrangem os agentes da saúde, defesa e segurança, comunicação social, agências humanitárias, agentes de negócios envolvidos no escoamento da castanha de caju, entre outros.
O decreto ressalva também a situação de urgência sanitária e as viagens aéreas marítima e terrestre para estrangeiro com a apresentação do certificado de teste negativo de Covid-19. O diploma proíbe ainda a realização de eventos sociais, culturais e políticos e declara o encerramento das discotecas, salas de festas, das atividades religiosas nas mesquitas, igrejas, locais de culto e rituais tradicionais. Com o uso obrigatório da máscara facial, distanciamento e lavagem das mãos, os mercados passam a funcionar a partir das 5 horas até 15 horas, de segunda a sexta-feira, tendo dedicado os fins de semana como dias de limpeza e saneamento. De Bissau para RFI, Aliu Kandé. Em Moçambique, prossegue hoje pelo 5º dia o julgamento do caso das dívidas ocultas com a audição pelo 3º dia do réu Teófilo Nhangumbel, que foi confrontado com várias questões e respostas contraditórias durante a sua audição. Em Angola, a Sociedade Mineira de Catoca admitiu na semana passada um derrame de resíduos na sua mina de diamantes na Lunda Sul, nordeste do país, que teria contaminado as águas do rio Lova antes da fuga ter sido, entretanto, estancada. Precisamente do outro lado da fronteira, na República Democrática do Congo, as autoridades denunciam a poluição do rio Kassai, com águas vermelhas que teriam provocado, nomeadamente, morte de peixes e até de hipopótamos. Yuri Santos, diretor nacional de Prevenção e Avaliação de Impactos Ambientais em Angola, alega que há ainda que aguardar pelos resultados das investigações em curso ao desastre ambiental. É um bocadinho prematuro darmos um pronunciamento relativamente a uma possível contaminação por parte da nossa empresa angolana de diamantes, empresa Catoca. O governo angolano tomou conhecimento, a partir de uma nota informativa da empresa Catoca, sobre o incidente no sistema de drenagem na bacia de rejeitados. Houve uma avaria, portanto, numa das condutas, que, no entanto, foi detectado no dia 24 de julho. O Ministério do Ambiente e em conjunto com outros órgãos aqui do Estado, fizeram deslocar uma equipa. Abriu-se um processo de investigação que consistiu, entre eles, análise de laboratório. E, neste momento, já temos alguns resultados. O que nós estamos a calcular, assim podemos dizer, é qual foi o impacto, a magnitude deste derrame. Neste momento, não lhe posso dizer com precisão se atingiu o nosso país vizinho, que é um bocadinho prematuro. Nós estamos a trabalhar nesse sentido e só após a confirmação dessa investigação nós estaremos em condições, nesse caso, de nos pronunciarmos oficialmente. Era Yuri Santos, ligado ao Ministério do Ambiente de Angola, entrevistado por Miguel Martins. Em Cabo Verde, passageiros dizem-se indignados com sucessivos adiamentos de viagens marítimas de São Nicolau para São Vicente e exigem solução. O maior partido da oposição, o PAICV, afirma por seu lado que o problema dos transportes interilhas está a afetar seriamente a economia do arquipélago. O relato é de Odair Santos, o nosso correspondente. Com um único avião a operar nas ligações interilhas e a falta de navio na rota São Vicente, São Nicolau, Sal de Boa Vista, estão a criar enormes constrangimentos na circulação de passageiros e mercadorias entre as ilhas. Por exemplo, em São Nicolau há passageiros retidos desde a segunda-feira passada e só devem realizar a viagem no próximo dia 30 de agosto. A CV Interilhas justifica com a avaria de um navio, justificação que não agrada o maior partido da oposição. O membro da Comissão Política Nacional do PCV, Walter Évora, em conferência de imprensa, disse que o país não pode continuar na situação de dependência. O que aconteceu nos últimos dias põe-no que efetivamente estamos numa situação de grande fragilidade. A empresa diz que avariou um navio, mas um navio se avariou e ficamos numa situação de paralisação em que as pessoas não se conseguiram deslocar, por exemplo, na trajetória São Vicente, Sal, São Nicolau, Boa Vista. E muitos emigrantes, por exemplo, perderam os seus voos de ligação devido a esse problema do cancelamento, sucessivos cancelamentos de viagem. Um país não pode estar nessa situação de dependência. Não podemos passar 20 anos de concessão, que é o que existe, com essa situação, porque isso é financeiramente insustentável. O PICV pede ao governo para resolver o grave problema de transportes interilhas, tanto marítimo como aéreo, que, conforme o Walter Évora, é consequência das más políticas e decisões do executivo de Ulisses Correia Silva. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. É o ponto final neste bloco informativo.